Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentia, teóloga por formação, e vou te pedir que compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo com teus contatos, nas tuas redes sociais, porque este estudo é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Então, compartilha com seus amigos, compartilha com seus contatos, tá bom? Hoje nós vamos continuar com a explicação do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de 35 a 42. Lembram que a gente leu sobre esse capítulo e esses versículos, né? Sobre mestre, onde moras, né? Agora vamos, versículo por versículo, tentar entender o que o Evangelho quer nos falar, digamos assim, né? O Evangelho chega ao terceiro dia da semana inaugural. No versículo 35 a 36, repete-se o testemunho de João Batista, ao ele ver Jesus passar junto a 2 de seus discípulos, e ele diz: Eis o Cordeiro de Deus. Esta vez não acrescenta a frase que tira o pecado do mundo, conforme João 1, 29. Ele volta a explicar o termo Cordeiro de Deus de acordo com o livro de Shemote, o livro de Êxodo 12, e o livro de Isaías, do profeta Isaías 53, 4, 7, e conforme João capítulo 1, 29. João olhou fixamente para Jesus que passava, falando sobre Jesus como quem iria salvar o mundo por sua morte na cruz, assumindo a sua missão. Quem, por sua vez, são os discípulos introduzidos na narrativa como anônimos. Mais tarde, se ouve que o apóstolo André era um dos discípulos, né? Um dos dois, conforme o versículo 40. No versículo 37, os 2 discípulos ouvem seu mestre João Batista falar e seguem Jesus. Desta forma, João Batista cumpre sua tarefa, dá testemunho de Jesus e conduz seus discípulos a Jesus. No versículo 38 e 39, o encontro com Jesus provoca desejos mais íntimos. Os discípulos de João agora seguem Jesus e querem saber onde mora Jesus, o Rabi, né? Rabi é um título honorífico para dirigir-se a uma pessoa que é tida como quem é especialista ao ensinar as sagradas escrituras dos judeus, ou didáscalo, né, que é uma palavra grega para mestre. Quer dizer, na verdade, Rabi é a palavra aramaica, é uma palavra aramaica, tá? E aí, parece que eles estejam encontrando em Jesus aquilo que tanto foi o alvo de sua procura. Jesus aceita e pergunta, e o desejo dos discípulos de João, né? Na verdade, Jesus aceita a pergunta e o desejo dos discípulos de João. Vou ler de novo porque ficou meio confuso. Então, Jesus aceita a pergunta, né? Que eles perguntam, mestre, onde moras? E aí Jesus aceita a pergunta e o desejo dos discípulos de João. E os convida, vinde e vede. A reação dos discípulos é imediata. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele naquele dia. Ou seja, da permanência de Jesus se chega à permanência dos discípulos. O prólogo de João disse o seguinte:
A palavra armou sua tenda entre nós e vimos a sua glória, conforme João 1,14, né? Capítulo 1, versículo 14. Ou seja, né, a palavra, né, ela armou sua tenda entre nós, ou seja, Jesus ficou entre os seus discípulos, né, seus novos discípulos. Era por volta da 10ª hora. Os momentos decisivos da vida, na vida e na paixão de Jesus são fixados hora por hora. No caso, para os discípulos, a 10ª hora significa um momento decisivo, ou seja, de mudança, né, em sua vida. No versículo 40 a 42, André, um dos discípulos que tinham ouvido o que João Batista falara e seguira Jesus, encontra seu irmão Simão Pedro e confessa Jesus como Messias, ou seja, como o ungido, né? Que em grego vocês já sabem que é Cristo, né? E o conduz a Jesus. Jesus olha para Simão Pedro e o identifica primeiramente como filho de João, conforme o versículo 42. Outras 3 vezes no Evangelho segundo João, Jesus irá chamar Pedro de filho de João, conforme o capítulo de João 21, 15, 16 e 17. Ou seja, uma pessoa chamada de João no 4º Evangelho é o pai de Pedro. A outra é João Batista, conforme João 1, versículo 6, 15, 19, 26, 28, 32, 35, 49, João 3, 23, 24, 25, 26, 27. São muitas referências, vocês percebem? No capítulo 4, versículo 1, no capítulo 5, versículo 33 a 36, no capítulo 10, versículo 40, 41, 2 vezes, tá? Sendo que seu nome é mencionado 19 vezes, ou seja, não vão confundir aí os Joãos, tá? Não é mencionado o apóstolo João, tá? Um dos 12 filhos do Zebedeu, irmão de Tiago, chamados por Jesus de Boanerges. Ou seja, o que significa isso, Francisca? Boanerges significa filho do trovão, conforme Marcos capítulo 1, versículo 19 e Marcos 3, versículo 17. O escritor do Evangelho é o discípulo que Jesus amava. Como que eu sei disso? Francisca, como que você sabe que o autor do Evangelho é o discípulo que Jesus amava? Bem, porque o próprio Evangelho me dá essa informação, no capítulo 21, versículo 24, o qual a tradição, desde o século II depois de Cristo, identifica com João o apóstolo. Cefas é a palavra aramaica equivalente à palavra grega Pedro, sendo que as duas palavras significam rocha ou pedra. Trata-se de uma identificação dupla, tá? A identificação de Simão como Cefas, o Pedro, corresponde à identificação de Jesus. Ou seja, na medida em que Pedro acolhe o anúncio de Jesus como o Cristo, ele recebe a sua nova identidade. Contudo, está junto a Jesus e vê onde este mora. Antecede qualquer serviço e missão. Isso seja para Pedro, seja para nós também, tá? Então, nós temos que saber onde Jesus mora, o que ele pensa, como ele age. Todo mundo acha que Jesus é só bonzinho, mas deixa ele dar umas
Tô brincando. Mas vocês vão perceber que Jesus tem uma personalidade bem forte, ele não é, sabe? Então, olha, aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, conforme João 1, 4, 3, 5, 1. Bom, o quarto dia da semana inaugural, certo? Lembra que eu falei que dá um total de 7 dias, quer dizer, de uma semana, 7 dias, né? Então, agora nós chegamos no quarto dia, né? O dia se divide em 3 cenas, tá? Nesse quarto dia. O encontro de Jesus com Filipe, aliás, no outro vídeo, no vídeo anterior, eu falei que Filipe significava cavalo, mas é amigo do cavalo, tá bom? É um nome grego, amigo do cavalo. Filipe significa amigo do cavalo. Então, já estou consertando aqui. Então, esse dia, né, o quarto dia, se divide em 3 cenas. O encontro de Jesus com Filipe, conforme o versículo 43 e 44. O encontro de Filipe com Natanael, lembram? No versículo 45 e 46. E o encontro de Jesus com Natanael no versículo 47 e 51. No versículo 43 e 44, Jesus decide partir para a Galileia. Em João 2, versículo 1, que ainda não lemos, Jesus e seus discípulos já estarão em Caná da Galileia. Contudo, com esta decisão, Jesus se afasta de João Batista. Jesus tem com Filipe, que é de Betsaida, cidade de André e de Pedro, né? Talvez Filipe seja o segundo discípulo de João Batista, né? Conforme João 1, versículo 35 e 37. Sendo que o outro discípulo é André, irmão de Pedro, conforme João capítulo 1, versículo 40. Jesus convida Filipe a segui-lo, ou seja, para tornar-se discípulo. Filipe não questiona nada, mas adere de forma imediata. No versículo 45 e 46, ao encontrar Natanael, Filipe afirma: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, na Torá, né, no Antigo Testamento, no Êxodo, né? Como também os profetas, né? Os profetas falam do Messias, né, de Jesus. Jesus, filho de José, que vem de Nazaré. Quer dizer, André tinha dito a Pedro: encontramos o Messias, né? Lembram? Em João capítulo 1, versículo 41? Então, ele diz: encontramos o Messias. Filipe, por sua vez, insiste na circunstância de que em Jesus se cumprem as Escrituras. Natanael é mencionado por 6 vezes no Evangelho de João. Em João, capítulo 1, versículo 45, 46, 47, 48, 49. E em João 21, isso mesmo, João, capítulo 21, versículo 2, tá? Ou seja, na cena aqui que a gente está estudando, e como Natanael é de Caná, o qual no meio de Simão Pedro, aí Tomé, os 2 filhos de Zebedeu, e os outros discípulos têm um encontro com o ressuscitado, com Jesus ressuscitado. Natanael pergunta de forma debochada ou de forma irônica: de Nazaré pode vir algo de bom? Filipe responde como Jesus tinha respondido aos 2 discípulos de João Batista, André e Filipe: vem e vê, conforme João 1, 39.
A Galileia, agora vamos falar sobre essa região. Aliás, gente, é uma região bem bonita, viu? Bem bonita de Israel. Agora eu entendo porque que Jesus gostava dessa região, porque é a região mais agradável de Israel. Para mim, né? Para mim, sabe? Então é assim. Então, olha, aqui ó, a Galileia e, sobretudo, Nazaré não eram vistos como lugares de onde se esperava que surgisse o Messias, conforme João 7, 41, 42 e 52. Jesus é o Messias inesperado. Somente a experiência própria, no sentido de lhe fazer companhia, vem e vede, permite verificar se Jesus é o Messias segundo as Escrituras. O nome de Nazaré lembra a palavra ramo, netza. Com isso, a profecia messiânica de Isaías, da cepa de Jessé, nascerá um ramo, conforme Isaías 11, versículo 1. A raiz verbal do substantivo ramo significa observar, guardar e preservar. Contudo, Nazaré também lembra Nazireu, o Nazir, né? Ou seja, a pessoa que se abstém ou se consagra, o Nazir, né? Fazendo determinado voto, conforme números, o livro de Números, capítulo 6, versículo 1 a 21, a ideia de ver Jesus como nazareno talvez combine com o lugar de residência com um apelido, né? O Nazareno. Contudo, em princípio, a tendência seria dizer que Jesus é de Belém, né? Conforme Mateus 2:1, Lucas 2:4 e João 7:42. Por quê? Né? Lembram que as escrituras falam que Jesus nasceu em Belém e tal? Então, por isso que talvez Natanael tenha dito, mas de Nazaré pode vir alguma coisa, né? Bem, e de Belém, que é a casa do pão, é justamente de onde vem o Messias, né? Esperado, na casa de Davi, aquela coisa toda, né? Da cidade de Davi. Por isso, é surpreendente e significativo que Filipe relaciona a origem de Jesus com Nazaré, né? Conforme o versículo 47 e 51, Jesus toma a iniciativa, semelhantemente ao que fez com Simão, né? Conforme João 1,42. Agora mostra a Natanael que o conhece-o como um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Quem seriam então os falsos israelitas? Bem, Natanael estranha que Jesus o conheça. Contudo, Jesus o viu debaixo da figueira. Agora, lembram que eu falei no vídeo anterior que eu ia falar sobre a figueira com vocês? Vou falar agora. A figueira, árvore predileta de Israel, indica o bem-estar, o conforto, né? Sentar-se debaixo de uma figueira permite o quê? Permite ao israelita estudar as sagradas escrituras, sendo que Jesus, conforme Filipe, é o cumprimento das sagradas escrituras, ou seja, ele é o cumprimento delas, né? Em Oséias 9:10, Deus compara Israel ao primeiro fruto oferecido pela figueira. Em todo caso, evidenciando o conhecimento de Jesus, Natanael reconhece em Jesus o Messias, o Rabi, né, o mestre, e diz:
Tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel, conforme o versículo 49. Para o Evangelho segundo João, o verdadeiro israelita não entrega Jesus ao poder romano, conforme João, capítulo 18, versículo 30, mas o reconhece como rei messiânico, ou seja, o Messias, né? O Filho de Deus, o Cristo. Conforme João, capítulo 20, versículo 31. Tá? Jesus aceita a adesão de Natanael, mas acrescenta que Natanael experimentaria coisas bem maiores, assim como Jacó, que é Israel. Vocês lembram que o nome de Jacó foi mudado para Israel, né? Então, que é Israel, que viu o quê? O céu abrisse, né? E os anjos subirem e descerem numa escada. Olha, quisera Deus todos nós pudéssemos subir pela escada de Jacó, sermos elevados até, né, para ver face a face Deus. Vocês já imaginaram quando isso acontecer, gente? Né? Subirmos a escada de Jacó? Então aqui, olha aqui. Mas acrescenta que Natanael experimentará coisas bem maiores, assim como Jacó, que é Israel, que viu o céu abrir-se e os anjos subirem e descerem numa escada. Já tive uma experiência semelhante a isso, só que Deus disse: desce, volta e vai falar sobre a minha palavra para eles. Depois, quando chegar a sua hora correta, você vai vir. Não precisa ter pressa. É sério, gente. Não vão achar que eu sou doida, não, tá? Mas já aconteceu, sim. Tem muitas coisas que já aconteceram comigo que foram experiências maravilhosas. Maravilhosas. Por isso que eu não tenho medo de... O pessoal às vezes tem medo de morrer, tem medo de um monte de coisa. Eu não tenho, porque eu sei o que eu vi e sei que Deus é tão maravilhoso que, nossa. Então, por isso que eu tô aqui falando dele para vocês, tá? Então, olha só aqui. Vou ler de novo essa parte aqui. Mas acrescenta que Natanael experimentaria coisas bem maiores, assim como Jacó, que é Israel, que viu o céu abrir-se e os anjos subirem e descerem numa escada. Aonde está isso, Francisca? Está lá no livro de Bereshit, lá no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 17. Numa hora nós vamos voltar para a nossa pátria celestial. Ou vocês acham que realmente aqui é a nossa pátria? Mas a gente só está vivendo uma experiência aqui, gente. Mas olha, eu não vou contar agora a minha experiência, não. Foi muito boa mesmo. Não vai me chamar de esquizofrênica ou doida, não, tá? Tô brincando. Então, subirem e descerem na escada de Jacó. Ou seja, todos os que creem verão a glória de Deus em Jesus, sobre quem os anjos descem. É maravilhoso, é uma experiência muito linda. Bom, meus queridos, aqui eu termino todo o capítulo 1 do Evangelho segundo João. Lembram? Eu comecei lá com enarque enrologos. Olha só, tá aprendendo, tá vendo o grego? Enarque enrologos, kairologos e por aí vai. Então, nós começamos no primeiro capítulo de João, do Evangelho segundo João, primeiro capítulo, do versículo de 1 a 51. Então, eu fui lendo em partes, tá? Depois eu fui explicando para vocês versículo por versículo. E agora eu terminei esse primeiro capítulo. Agora, no próximo áudio, nós vamos entrar o quê? Nós vamos participar de uma festa, de um
casamento. Olha que maravilhoso. Vocês gostam de ir no casamento? Gostoso, né? A gente se arruma tão bonito, faz umas maquiagens assim bem loucas, não é? Coloca umas roupas lá e a gente vai pro casamento. Só que nesse casamento aqui, ó, vai ter vinho. Jesus vai dizer assim: que eu tenho a ver contigo, mãe. Me deixa ficar aqui com meus amigos, por favor, não enche meu saco. É mais ou menos isso, né? Filho fala assim com mãe, tá? Mas é bem legal. Muitos acham que é até uma certa má educação de Jesus, mas não é, tá? Então, nós vamos participar de um casamento em Caná da Galileia, tá bom? Próximo capítulo que nós vamos entrar vai ser o capítulo 2, tá bom? Num casamento. Então, se preparem para ir para participarem de uma festa. Então, estejam bem bonitos, cheirosos, tá bom? Para participar dessa festa com Jesus e seus amigos e a sua mãe, que é maravilhosa. Ai, eu amo Miriam, gente. Vocês não têm noção. Vocês acham que Miriam é toda coitadinha, bobinha, piedosinha, né? Ai, Nossa Senhora, sempre o povo tem a mania de pregar Nossa Senhora como se fosse toda coitadinha. Vocês não conhecem Nossa Senhora, mas vocês vão conhecer aqui comigo. Vocês vão conhecer a capacidade que aquela mulher tem de força. E ela tem voz, tá? Ela tem voz na comunidade, tá bom? E ela é empática. E ela é atenta. Ela tem olho de águia, assim, porque ela percebe rápido que tá faltando as coisas e vai lá. Vai lá tomar providência. Pois é, vocês vão conhecer Nossa Senhora totalmente diferente dessas que pregam aí, como se ela fosse uma pienazinha, aquela coisa assim, entendeu? Ela é uma mulher forte, ela é uma mulher empoderada, pode ter certeza. Quer conhecer o poder de Nossa Senhora? Então, me aguarde no próximo áudio, tá bom? Então, fiquem com Deus. Fiquem por Deus, com Deus, em Deus, para Deus, estejam na bênção de Deus. E já vou dizer que Nossa Senhora os cubra com seu manto azul maravilhoso de amor, de paz, porque ela é a nossa mamãe Yiddish, né? A nossa mãe judia. Sim, quem tem mãe judia sabe como é que funciona a coisa. Então é isso, meus queridos. Celebre o que realmente importa na vida de vocês. E fiquem com a mãe Miriam, que o nome dela é Miriam. Só que a gente chama de Mãe Maria. Eu gosto de chamar de Miriam, tá bom? Então fiquem com Deus. Próximo estudo vai ser num casamento, tá bom? Em Caná da Galileia. E haja vinho, viu? E vinho do bom. Tchau, tchau.